Olá pessoal, bem-vindos todos vocês, espero que vocês estejam ótimos, né? E essa é a nossa aula número 1, aula síncrona número 1, né? A aula que trata das relações astronômicas entre a Terra e o Sol, né? Então essa é uma aula de revisão para que vocês possam, né, revisitar tudo que a gente já disse, né, na nossa aula presencial, né? Presencial em termos remotos, né? É, mas é uma maneira bem efetiva da gente fixar, né, o conteúdo que a gente trabalhou na aula de relações astronômicas entre a Terra e o Sol, né? Por que a gente, né, começa, né, a disciplina de meteorologia básica, né, dentro do Instituto de Ciências Ambientais, né, do Instituto de Florestas, na verdade, né, do Departamento de Ciências Ambientais, né, um curso voltado para a área de ciências agrárias, né, em sua maioria, né? Porque a maioria das atividades, né, em que a gente trabalha é influenciada, né, pelos elementos meteorológicos, né? Então, se você for sair de casa, né, o que você procura saber antes? Eu vou levar um guarda-chuva? Não vou? Tem previsão de chuva? Não tem? Então, isso tudo, né, é um exemplo mais simples, né, de como as variáveis meteorológicas influenciam, né, no seu dia a dia, né? E elas têm, né, por incrível que pareça, um certo padrão diário e um certo padrão anual. Isso tudo está vinculado, né, com os movimentos da Terra, né, é, os principais movimentos da Terra, né, o movimento de rotação e de translação, que proporciona a formação do dia e a noite, né, e de distâncias diferentes, né, entre a Terra e o Sol. Tá joia? Obviamente, né, a distância Terra-Sol não é o fator principal, né, que vai causar a formação de estações do ano, e sim a inclinação da Terra em torno do seu próprio eixo, né, conforme a gente vai ver na aula de hoje, tá bem? Então, vamos lá, dando início aqui na nossa aula, né, o planeta Terra, ele descreve em torno do Sol uma órbita elíptica e leva aproximadamente 365 dias, né, para completar essa volta, né? Uma volta elíptica, né, é uma volta, né, é um círculo um pouquinho mais achatado, né? E isso significa que o Sol não fica no meio, né, desse movimento de translação, desse movimento que a Terra faz em torno do Sol, né? Então esse tempo que a Terra usa, né, que a Terra leva para percorrer, né, essa elíptica, né, é de aproximadamente 365 dias, né? Então, basicamente, seria aí um ano de jornada. Só que, né, esse movimento não dura exatamente, né, os 365 dias, né? Ele dura 365 dias e 6 horas, né? Então, todos os anos, né, o ano de 2021, por exemplo, vai sobrar 6 horas, né? No ano de 2022 vão sobrar 6 horas, né? Então, a cada 4 anos, né, você tem um dia, né, que sobrou aí, né, na contagem do tempo que a Terra leva para girar, né, em torno, dar uma volta, né, em torno do Sol, completar esse movimento aí em torno do Sol de forma elíptica. Então, a cada 4 anos a gente tem um ano que é chamado de ano bissexto, em que a gente adiciona um dia a mais no calendário, e esse dia é o dia 29 de fevereiro, né? Fevereiro tem normalmente 28 dias, né? Mas a cada 4 anos ele tem um dia a mais por conta dessas 6 horas, né, que a mais, né, além dos 365 dias que a Terra leva para girar, né, dar uma volta completa em torno do Sol. Tranquilo? Né? E o Sol, né, é a nossa estrela mais próxima aí do sistema solar. É uma estrela que foi formada há aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás, né? Formada basicamente por hidrogênio, né, e hélio, né? Mais de 70% do Sol é hidrogênio e 20 e tantos por cento é hélio, né? São os elementos mais simples que a gente tem, né? Mas existem traços também de outros elementos químicos, né? Por exemplo, níquel, ferro, cobre, né? Carbono, né? E esses elementos
né, eles são formados lá dentro do núcleo do Sol por meio da fusão nuclear, né? O Sol é uma estrela, né, obviamente muito quente, não é a maior nem a mais quente, né, do que a gente conhece no universo, mas uma temperatura de aproximadamente 6.000 graus Celsius, né, ela proporciona condições para que ocorra fusão nuclear, né, e formação de elementos mais pesados em relação ao hélio e ao hidrogênio, né? E o Sol, ele tem uma distância média de aproximadamente 150 milhões de quilômetros da Terra, né? Embora essa distância, né, como a gente disse anteriormente, varie ao longo do ano, né, por conta do movimento elíptico da Terra em torno do Sol. O Sol não ocupa o centro desse movimento, tá joia? E o Sol, né, é o principal componente em termos de massa do sistema solar, né? Ele tem mais de 99% da massa do sistema solar, né? E ele proporciona, né, uma certa estabilidade no sistema, né? Então ele proporciona essa estabilidade que faz com que os planetas, né, por conta da sua massa, né, ele distorce o espaço-tempo, né, de maneira efetiva aqui no sistema solar e proporciona, né, esses movimentos dos planetas em torno do Sol, beleza? Então o Sol, ele é a principal fonte de energia para o planeta Terra e obviamente ele é o que vai influenciar, né, em todos os outros elementos meteorológicos que influenciarão, né, nas atividades, né, que você vai desenvolver como profissional, como pessoa, como estudante e assim por diante, beleza? Bem, o primeiro movimento, né, do Sol é o movimento de rotação, né? O movimento de rotação é o movimento que o Sol, né, faz, que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, né? E a consequência desse movimento basicamente é a formação de dias e noites, ok? Então a gente está bem habituado, né, a lidar com situações de dia e de noite, então é bem fácil imaginar aí, né, a consequência, né, do movimento de rotação da Terra, né? A Terra gira no sentido anti-horário, né? Ou seja, ela gira de oeste para leste, né? Então, por isso que todas as vezes a gente vê o Sol nascendo no leste, né? No sentido leste, e se pondo a oeste, né? Então, esse movimento, né, que o Sol faz, né, diariamente, né, de nascer no leste e se pôr no oeste, do ponto de vista do observador aqui na Terra, a gente chama de movimento aparente do Sol, tá? Nós estamos aqui, né, parados, né, na Terra, observando o Sol se movimentar, então é um movimento aparente, né, do Sol, né, nascendo a leste, se pondo a oeste, né? Mas a consequência, né, são a formação dos dias, mas o que acontece é esse movimento de rotação no sentido anti-horário da Terra que proporciona a formação de dias e de noites. O segundo movimento, né, que a Terra faz em torno do Sol, que a gente vai discutir hoje, né, para completar os dois movimentos mais importantes, né, é o movimento de translação, né? Esse movimento de translação é aquele que a Terra faz em torno do Sol, né? É um movimento em forma elíptica, né? Isso significa que o Sol não ocupa o centro do universo, né? O centro da elíptica da Terra, né? O Sol não ocupa o centro da elíptica da Terra, tá? Mas também não ocupa o centro do universo, né? Tampouco da Via Láctea, né? O Sol está num braço da Via Láctea, né? Na periferia da Via Láctea. Então, esse movimento de translação, né, que a Terra faz em torno do Sol dura aí aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos e 48 segundos. Então, é um movimento de aproximadamente 365 dias e para simplificar, né, o calendário, nós determinamos que um ano tem 365 dias, né? E todos os anos, né, toda vez que a Terra completa uma volta, né, em torno do Sol, sobram 6 horas, né,
para ser distribuída, né, numa outra oportunidade, né? Então, a cada 4 anos, sobrou 6 horas no primeiro ano, 6 horas no segundo, 6 horas no terceiro, 6 horas no quarto, completou um dia, né? Mais um dia, e a gente tem um ano bissexto, né? O acréscimo de um dia no mês de fevereiro, dia 29 de fevereiro, em anos bissextos. Joia? Então, isso aí é uma consequência do movimento de translação da Terra. O movimento, né, de rotação, né, ele proporciona, né, uma variação diária, né, na maioria dos elementos meteorológicos, né? Então, se você pensar em termos de temperatura, né, que eu acho que é um elemento meteorológico mais fácil, né, da gente perceber a variação, né? Se você pensar na hora que você acorda, no início do dia, né, está um pouquinho mais frio, né, a temperatura do dia vai aumentando até que atinge um ponto máximo, né, em torno do meio-dia, né? Depois do meio-dia a temperatura ainda está alta, mas começa a diminuir. No fim da tarde a temperatura volta a ficar, né, um pouquinho mais amena. Durante a noite a temperatura ainda é menor, né? E a temperatura mínima do dia vai ocorrer um pouquinho antes do sol nascer, né, no dia seguinte, né? Então, esse movimento de rotação proporciona variações expressivas, né, nos elementos meteorológicos, né? Então, um exemplo da temperatura, né, é facilmente explicado pela incidência de radiação aqui no planeta Terra, né? O sol nasceu, você está recebendo radiação, a temperatura começa a aumentar, né, até que atinge um ponto máximo, né, em torno do meio-dia. Logo depois, né, o Sol já começa o caminho oposto, já começa a se pôr ao oeste, e aí a temperatura vai se tornando mais amena, né, à medida em que o Sol se põe, né, a gente tem a formação da noite, né, de noite a Terra começa a emitir em ondas longas, né, e a Terra vai emitindo energia até que chega o ponto de máxima emissão, que ocorre um pouquinho antes do Sol nascer, que é o momento em que a Terra volta a receber energia do Sol, né? Então, o momento de mínima temperatura é exatamente esse, né? O tempo máximo em que a Terra está emitindo, né, radiação, energia radiativa, né, e o Sol não está enviando energia radiativa no local, né? Isso tudo é proporcionado pelo movimento de rotação, né? O movimento de rotação, ele proporciona a formação de dia e de noite, e um movimento aparente do Sol, que nasce a leste e se põe a oeste, né, por conta desse movimento ser no sentido anti-horário, né? Então, o movimento da Terra, né, é de oeste para leste, tá joia? Então, por isso que a gente vê o Sol nascendo a leste e se pondo a oeste. Já o movimento, né, de translação, né, a gente chama de plano da eclíptica, né, que forma com o Equador, né, seria basicamente um ângulo de inclinação da Terra, né, em torno do seu próprio eixo, né, que é de 23 graus e 27 minutos. Né? 1 grau tem 60 minutos, então 27 minutos seria aproximadamente meio grau, né? Então em torno de 23,5 graus, né, é esse ângulo que a Terra tem em torno do seu próprio eixo, né? E essa inclinação da Terra, né, é o que faz, né, com que a incidência de radiação solar, né, na Terra seja diferente ao longo do ano, né? Então esse ângulo de inclinação associado ao movimento de translação da Terra, né, é o que proporciona a formação, né, das estações do ano, né? Então essa inclinação ela não muda, né? Então a Terra tem um movimento, né, em torno do Sol com o mesmo ângulo de inclinação, né? Então isso proporciona que determinadas faces da Terra estejam mais expostas, né, à incidência de radiação, né, e principalmente isso modifica a angulação em que os raios solares, né, o fluxo de radiação vai atingir o planeta Terra. Como o Sol ele não ocupa, né, o centro desse movimento de translação da Terra, né, se a gente olhar, né, esse círculo aqui um pouquinho achatado aqui, ó, nesses pontos, né, a gente repara, né, o que é o movimento, né, elíptico, né? Então seria esse círculo aqui achatado,
né, e o Sol ele não fica exatamente no centro, né, a posição central seria mais ou menos essa, né, e o Sol ele fica um pouquinho deslocado do centro, né. Então isso proporciona dois momentos em termos de distância do Sol em relação à Terra, né. Então aqui tem a representação do planeta, o Sol, né, no momento que a Terra está na maior distância, né, do Sol, né, que seria esse ponto A aqui, ó, a gente chama de afélio, né? Então você tem uma máxima distância, né, entre a Terra e o Sol, né? Esse momento normalmente ocorre nos primeiros dias de julho, do mês de julho, né, no meio do ano, e a distância entre a Terra e o Sol, né, é na ordem de 152 milhões de quilômetros. Então, o Sol continua o seu movimento, né, na elíptica aqui, até que chega um ponto em que a Terra ocupa uma posição de menor distância Terra-Sol, que é chamada de periélio, né, é a distância mínima entre a Terra e o Sol, que é na ordem, né, que fica aí na ordem da casa de 157 milhões de quilômetros de distância. Então, independente, né, do ponto mais distante Terra-Sol, do ponto mais perto Terra-Sol, né, a Terra mantém aí uma distância bem razoável do Sol, né, o que permite, né, uma situação bem confortável aí para a gente aqui na Terra, né? Então, quando, né, os astrônomos, o pessoal da astrobiologia vai procurar planetas, né, com condições de vida, né, uma das preocupações que eles têm é exatamente a distância do planeta e da estrela, né? Obviamente, né, existem diferentes tipos de estrelas, né, mas uma das preocupações que eles têm é exatamente a distância, né, entre o planeta e a estrela, para verificar, né, a faixa de temperatura que esse planeta pode ter para abrigar ou não, ter condições ou não, né, de abrigar vida. Tá joia? Então, essa distância, né, ela muda ao longo do ano, né? O momento de afélio, maior distância, ocorre nos primeiros dias de julho, na ordem de 152 milhões de quilômetros, e o periélio ocorre nos primeiros dias de ano, né, nos primeiros dias de janeiro, né, e a distância fica na casa dos 157 milhões de quilômetros. Beleza? Além disso, pessoal, a gente tem que considerar, né, que a Terra ela apresenta um fenômeno que se chama de declinação solar, né? E a declinação solar nada mais é do que um ângulo, né? Esse ângulo representado por essas setinhas aqui em laranja, né, são ângulos que são formados por uma reta que partem aqui da região equatorial, lá do centro da Terra, na região equatorial, até o Sol, né? Então, essas retas, né, elas geram um ângulo, né, e esse ângulo varia ao longo do ano, né? Então, se você observar o Sol, né, a partir de hoje, nós estamos no mês de fevereiro, né, se você começar a observar, o Sol nasce sempre a leste e se põe a oeste, mas ele tem uma pequena variação, né, no movimento norte-sul, né? Então, isso aí seria relativo à declinação solar, então seria um movimento aparente do Sol que se dá, né, nas latitudes entre 23 graus e 27 minutos positivo e 23 graus e 27 minutos negativo, tá? Esse momento aqui, né, de 23 graus e 27 minutos positivo e negativo, né, além de determinar o que a gente chama de solstícios, né, determina também a posição dos trópicos de Câncer e Capricórnio, respectivamente, tá? O trópico de Capricórnio, né, ele passa aqui na latitude de 23 graus e 27 minutos, né, norte, né, e enquanto o trópico de Capricórnio passa aqui na latitude de menos 23 graus e 27 minutos, né, sul, né? Então passa aqui no estado de São Paulo, né, aqui no Brasil, por exemplo, né, o trópico de Capricórnio. Então, a declinação determina a região tropical, tá? Então por isso que a gente tem a região tropical, formada entre
os trópicos de Capricórnio e Câncer, e a posição dele está relacionada à declinação solar, né, que é máxima, né, no sentido positivo e no sentido negativo, quando ela atinge 23 graus e 27 minutos. Joia? E a gente chama essas posições de solstícios, porque quando o Sol atinge, né, esses pontos de máxima declinação, no sentido positivo ou negativo, ele vai indicar uma mudança, né, na estação do ano. Né? Então, os solstícios, né, são conhecidos como solstícios de inverno e de verão, e obviamente eles são opostos, né, no hemisfério norte e no hemisfério sul. Quando a gente tem o solstício de verão aqui no hemisfério sul, né, que ocorre em dezembro, lá em 22 de dezembro, né, seria essa posição aqui, né, de declinação de menos 23 graus e 27 minutos, né, no dia 22 de dezembro, a gente tem o solstício de verão aqui no hemisfério sul. Né? E lá no hemisfério norte a gente tem o solstício de inverno. Quando a gente tem, né, declinação de mais 23 graus e 27 minutos, a gente tem o solstício de verão no hemisfério norte e o solstício de inverno no hemisfério sul. Né? No dia 21 de março e no dia 23 de setembro, a gente tem as posições do equinócio, né? Quando a declinação solar é nula, né? O ângulo de declinação solar é zero. Né? Esses pontos aqui determinam as estações de primavera, né, no dia 23 do 9 aqui no hemisfério sul, e outono lá no hemisfério norte, e no dia 21 do 3, o equinócio é de outono aqui no hemisfério sul, equinócio de primavera lá no hemisfério norte. Então, essas posições, né, relativas do Sol aí, em termos de declinação solar, vão determinar, né, não só, né, os trópicos de Câncer e o Equador, mas também, né, o início das estações do ano. Né? E as estações do ano só são formadas por causa do eixo de inclinação, né, que a Terra tem, né, de 23,5 graus aproximadamente. Né? Então, aqui, ó, nessa representação aqui, a Terra está, né, com seu eixo formando aqui direitinho, ó, tá com 0 graus de inclinação, né? Mas essa inclinação ela existe e ela proporciona, né, esse fenômeno da declinação solar, conforme a gente vai ver adiante. Então, pessoal, agora para a gente considerar aqui, né, a inclinação, né, da Terra, né, e a sua relação aí com a incidência de raios solares, repare o seguinte, né, imagine que o Sol está aqui, né, onde está essa palavra aqui, ó, Sol, imagine que o Sol está aqui, né, e aqui está o nosso planeta com a sua inclinação, né, esse ângulo aqui, ó, formado, né, entre esse eixo norte-sul aqui, né, é de 23,5 graus, né. Então, quando o Sol, né, ele está emitindo, né, o seu fluxo radioativo, né, quando a Terra está nessa posição aqui, ó, no dia 22 do 6, a declinação solar é máxima no sentido positivo, de 23,27 graus, repare o que acontece, ó, a incidência dos raios solares aqui no trópico de Câncer, no hemisfério norte, é de 90 graus, né? Então, você tem aqui o início do verão no hemisfério norte, né? Então, repare como essa inclinação aqui proporciona, né, que a face da Terra, né, do hemisfério norte aqui, ela fique totalmente, né, exposta aqui, né, à radiação solar, né? Então, esse ângulo de incidência aqui é de 90 graus aqui no trópico de Câncer, né, nessa região aqui, ó. Beleza? Então, isso aqui determina o solstício de verão lá no hemisfério norte e aqui no hemisfério sul, solstício de inverno, né? Obviamente, quanto, né, você mais se afasta do Equador, né, você vai mais, você repara mais nas consequências, né, desse fenômeno de declinação solar, né? Por exemplo, nesse ponto do ano aqui, a gente tem sempre dias de duração menor do que a noite no hemisfério sul, e lá no hemisfério norte você tem dias de duração maiores, né, do que as noites, né? Então, basta lembrar, quem acompanha aí, né, jogos, né,
dos Estados Unidos, né, como beisebol, Super Bowl, rugby, né, muitos jogos, né, ocorrem 8, 9 horas da noite, né, mas ainda está bastante claro, né, ainda está com a luz do dia lá, né, provavelmente porque eles estão nessa região aqui, ó, acima do Trópico de Câncer, né, e a duração do dia é bem maior em relação à duração da noite, né, você tem uma maior discrepância, né, uma vez que aqui no hemisfério norte é verão, né, solstício de verão, você tem maior duração do dia. E aqui no Polo Norte, né, muitas vezes você tem duração dos dias até de 24 horas, né, então você vê praticamente o sol pairando no horizonte, né, devido a essa inclinação da Terra aqui, tá? Então, lembrando, né, que essa inclinação da Terra aqui é o que vai proporcionar, né, esse fenômeno aí que a gente está observando. Já no dia 22 de dezembro, né, considerando aqui o Sol, né, como essa palavrinha Sol aqui, né, a declinação solar é de menos 23,27,5, né, em torno de menos 23 graus e 27 minutos. Né? Então, o que a gente tem aqui? O ângulo de incidência, né, do fluxo radioativo, né, da radiação solar, no trópico de Capricórnio aqui é de 90 graus. Então, repare que toda a face aqui da Terra, do hemisfério norte, né, está aberta a receber a radiação solar, né? Repare que o sentido da inclinação da Terra não mudou durante o movimento, né? Então, nesse ponto aqui, a gente tem o solstício de verão aqui no hemisfério sul, o solstício de inverno no hemisfério norte. É bem notório, né? Nós estamos aqui numa região tropical, então nós conseguimos perceber que os dias no verão são mais longos do que os dias de inverno, né? Do que em relação à noite, né? Sempre comparando com a noite. Nós temos dias de mais de 12 horas de duração e noites de menos de 12 horas de duração, né? E no hemisfério norte ocorre o oposto, né? Então aqui no Polo Sul, né, a gente teria aqui dias de 24 horas, enquanto aqui no Polo Norte a gente teria noite de 24 horas, né? Então isso é bastante explorado no cinema, né, em filmes policiais, né, essa relação aqui dos dias de 24 horas e das noites de 24 horas, né, no caso aqui no hemisfério sul, né, no Polo Sul e no Polo Norte. Já o equinócio, né, já é uma situação que o ângulo de incidência, né, da radiação solar é de 90 graus aqui na linha do Equador, né? Então é como se é um momento em que a Terra, né, tem dias e noites, né, iguais, né? A própria palavra equinócio significa noites iguais, né? Então são noites de 12 horas e dias de 12 horas. Então a gente tem dias e noites de durações iguais nos momentos de equinócio, né? Então, os momentos de equinócios, obviamente, eles vão marcar as estações de outono e primavera. A primavera aqui no Brasil, né, no hemisfério sul, na verdade, ocorre no dia 23 de setembro, 22, 23 de setembro, e o outono no dia 22 de março, né, 21, 22 de março. Já no hemisfério norte ocorre o contrário, a primavera acontece, né, tem início no dia 21 de março, e a primavera tem início lá no hemisfério norte no dia 21, 22 de março, e o outono no dia 22, 23 de setembro, né? Isso aí no hemisfério norte. Para lembrar isso aí, né, a dica são aquelas músicas, né? A primeira, a do Tom Jobim, são as águas de março fechando o verão, depois do verão, né, que termina em março, no dia 21 de março, a gente tem a entrada do outono, né? O outono já é considerado uma estação seca, né, aqui na nossa região, aqui no hemisfério sul, né? E no dia 22, 23 de setembro a gente tem o início da primavera, e aí a dica já é o Beto Guedes, né? Quando entrar setembro e a Boa Nova andar nos campos, né, nós temos o início aí, né, da primavera, né, da estação chuvosa aqui no hemisfério sul. Joia?
Então, obviamente, nós estamos exemplificando, né, esse movimento da Terra de uma forma estática aqui. Nós estamos estabelecendo datas e mostrando aqui o posicionamento da Terra, né, em relação a esse movimento que é contínuo, né, no tempo, né? Então, se a gente imaginar, né, esse movimento aqui elíptico, né, a gente tem pontos, né, em que a Terra está mais próxima do Sol, né, seria aqui, né, o periélio, e aqui mais distante o afélio. Então a gente muda a distância Terra-Sol, né? Aqui a gente teria, né, o solstício de verão no hemisfério sul e de inverno no hemisfério norte, né, que ocorre em dezembro, né? A partir de dezembro, quando chega em março, a gente tem o equinócio de primavera lá no hemisfério norte e de outono aqui no hemisfério sul, né? E depois de março a gente vai ter, né, o próximo ponto, o solstício de verão no hemisfério norte, né, e de inverno aqui no hemisfério sul. Continuando o movimento, mais um equinócio, dessa vez de outono no hemisfério norte e de primavera no hemisfério sul, né, mais ou menos em 23 de setembro. Então reparem aqui, ó, o eixo de inclinação da Terra, né, durante esse movimento ele não muda, né? O sentido é sempre o mesmo. Então isso proporciona, né, que essas faces da Terra aqui, ó, sejam expostas de maneira diferente, né, à incidência de radiação solar, né? O ângulo de incidência de radiação solar vai mudar durante o ano. Então é isso que vai proporcionar diferentes fluxos de radiação, e aí, né, todos os outros elementos meteorológicos vão ser influenciados, né, obviamente, pelo balanço de radiação, né? Uma vez que o Sol é a estrela, né, ou é a nossa principal fonte, né, de energia aqui na Terra. Então, pessoal, a declinação solar, obviamente, ela muda de maneira infinitesimal, né? Então, a cada momento essa declinação está mudando, mas, né, para alguns estudos práticos aí, né, a gente utiliza essa movimentação, essa mudança na declinação solar em uma escala diária, né? E para calcular, por exemplo, né, a declinação solar, basta saber o dia do ano, né, que você está e aplicar nesse modelo aqui, né, que é um modelo bem simples para determinação da declinação solar. Então, esse modelo aqui de declinação solar leva em consideração o formato elíptico da Terra, os 365 dias do ano, e esse N aqui representa o número de Juliano, né? Que nada mais é do que o dia do ano contado progressivamente desde o dia 1º de janeiro, como sendo o dia número 1, até o dia 31 de dezembro, sendo o dia 365, né? Então, essa fórmula foi estabelecida, né, pelo Klein lá em 1977, né, bem simples, e assume, né, que a órbita da Terra é circular, né, se baseia basicamente no número de Juliano. Então, é uma simplificação, né, da realidade, né, que serve para a gente calcular aí a declinação solar, tá? Então, se você pegar a calculadora na sua casa aí, nesse momento, e calcular a declinação solar para o dia 174 do ano, que é o dia 22 de março, né? A gente conta 31 dias em janeiro, 28 dias em janeiro, mais os 23 dias aí em março, você vai ter aí aproximadamente 81 dias, né? Então, se você calcular, né, substituir esse N aqui na fórmula por 81, você vai conseguir ter a declinação solar do dia do equinócio de outono aqui no hemisfério sul, que vai ser aproximadamente 0, né? Se você, por exemplo, calcular, né, substituir o N aqui por 355, né, ou 356, que vai ser aproximadamente 22, 23 de dezembro, né, você vai ter a declinação solar no solstício de verão do hemisfério sul, né? Então você vai ter que a declinação solar nesse ponto aqui vai dar em torno de 23,5 graus, né, mais ou menos, tá joia? Então essa daqui é uma expressão para a gente calcular a declinação solar. Lembrando que tem um outro vídeo disponível no nosso canal, né, que calcula a declinação solar para todos os dias do ano,
no Excel. Então, para quem tem prática no Excel e quiser brincar um pouquinho, tá lá, né, como desenvolver esses cálculos no Excel. E para quem não tem prática nenhuma, né, o vídeo explica direitinho como incluir uma fórmula no Excel, né? Então é bem simples aí para você reproduzir em casa e entender esse movimento, né, de declinação solar ao longo do ano. Beleza? Então, pessoal, de maneira simplificada, mais uma vez aqui a gente tem, né, o movimento de translação da Terra de forma elíptica, a inclinação da Terra, né, sempre no mesmo sentido, né, e as datas que vão marcar aqui as estações do ano, né. Quando o Sol estiver nos solstícios, né, o hemisfério cujo polo se encontra voltado para o Sol está no verão, né. Aí a gente entra naquilo que eu falei, né, da face, né, da exposição da face desse hemisfério em relação, né, aos ângulos de incidência da radiação solar, né? E lembrando, né, que na região tropical, pessoal, né, entre os trópicos de Câncer, né, latitude de 23,45 graus, e o trópico de Capricórnio, né, latitude de menos 23,45 graus, né, essa região tropical também ela é delimitada, né, são as únicas regiões no globo, né, delimitando que tem o Sol, em que o Sol ocupa o zênite, né? Se a gente imaginar o zênite, né, seria um ângulo que sai lá do centro da Terra, passa pela sua cabeça, né, e vai atingir o Sol, né? Então, na região tropical, né, a gente tem algum momento do ano em que o Sol ocupa o zênite, né? A grosso modo, a gente diria que o Sol está a pino, né? Seria a indicação popular aí, né, o Sol está a pino. E o Sol sempre vai ocupar o zênite do observador quando a declinação solar for igual à latitude do local. Então, lá em São Paulo, onde o trópico de Capricórnio passa, a latitude é de menos 23,45 graus, né, em dezembro, em 21 de dezembro, né? Então, nesse ponto aqui em São Paulo, o Sol vai ocupar, nesse momento, né, em São Paulo, o Sol vai ocupar o zênite do observador. Então aqui, ó, de forma bastante resumida, né, o que acontece durante o ano, né? Aqui é a jornada da declinação solar, né? Então ela é mínima, né, no dia 23 de março, né, que vai marcar, né, o equinócio de primavera, né, aqui no hemisfério norte, e de outono no hemisfério sul, né? Então aqui, ó, acima dessa linha aqui na horizontal, eu tenho o hemisfério norte, né? E aqui abaixo dessa linha o hemisfério sul. Então do dia 21 até o dia 21 do 3 até o dia 21 do 6, né, em junho, eu tenho o outono aqui no hemisfério sul, primavera no hemisfério norte. E aí, né, a partir do dia 21 do 6, eu tenho inverno aqui no sul, né, no hemisfério sul, e verão lá no hemisfério norte. Seguindo a jornada aqui da declinação solar, né, eu tenho novamente o equinócio de primavera aqui no dia 22 de setembro, no hemisfério sul, e de outono lá no hemisfério norte. A declinação vai diminuindo até atingir o seu ponto mínimo, né, ou máximo no sentido negativo, né, no equinócio aqui já de verão no hemisfério sul, no dia 21 do 12, 21 de dezembro, e inverno, solstício de inverno lá no hemisfério norte, né? E aí a declinação vai diminuindo, vai aumentando aqui no caso, né, porque aqui está no sentido negativo, vai aumentando até um novo equinócio no dia 21 do 3, equinócio de outono no hemisfério sul e equinócio de primavera no hemisfério norte, tá? Então essa aqui é a jornada anual aí da declinação solar, que tem nesse exercício no Excel, né? Eu vou deixar, né, o vídeo na descrição desse vídeo aqui do YouTube, tá? O link para acesso, né? Então, pessoal, quando a gente falou aqui de ângulo de incidência, né, isso tudo vai influenciar, obviamente, né, na quantidade de radiação disponível, né, da quantidade de radiação que chega aqui na Terra. Então, a lei de Lambert
pessoal, ela ela realmente descreve, né, esse fenômeno aí da angulação, né, da intensidade luminosa, né, em relação à sua intensidade, né? Então, ela é muito utilizada em óptica, né, e ela também é conhecida como lei do cosseno, né? Então, ela afirma que a intensidade luminosa, né, observada em uma superfície com uma reflexão difusa ideal é diretamente proporcional ao ângulo do cosseno, diretamente proporcional ao cosseno do ângulo, né, entre a direção de incidência da luz e a normal da superfície, né, a reta perpendicular a essa aqui. Então, se a gente observar essa figura aqui, né, você vê, né, esse ângulo de incidência aqui da radiação luminosa e esse ângulo Z. Né? Então, a intensidade luminosa, né, ela é proporcional ao cosseno desse ângulo aqui. Né? Nesse caso aqui em cima, né, nessa figura aqui em cima, a gente tem que a incidência luminosa, né, inicial aqui, né, a solar e a final aqui, ela tem a mesma proporção, ela é igual a 1 porque o cosseno aqui de 90, né, seria igual aliás, o cosseno de zero aqui, né, não tem ângulo nenhum aqui, ó, então o cosseno de zero é igual a 1, então a mesma intensidade luminosa que sai, né, que sairia do Sol, chegaria aqui na Terra. Nós estamos aqui, no caso, desprezando aqui o efeito da atmosfera, né? E aqui, né, a gente tem um ângulo Z que vai ser, né, vai indicar uma perda aí de energia luminosa proporcional, né, ao cosseno desse ângulo aqui, né? Então, é basicamente por isso que a gente tem diferenças, né, na quantidade de radiação, né, que chega, né? Se o eixo da Terra fosse, né, perpendicular, né, à eclíptica, né, se não tivesse aquele ângulozinho, né, de 23 graus e meio aproximadamente, não haveria muita diferença no clima durante o ano, né, para um dado local, né, e o Sol sempre enviaria a mesma quantidade de radiação todos os dias do ano, né? Então o clima seria basicamente constante, né? Mas como o Sol ocupa a posição no zênite, né, então sempre vai ter, né, esse ângulo entre o zênite local e a posição do Sol, né? E a lei de Lambert ela é utilizada para descrever esse fenômeno, né? Então isso aí seria basicamente a explicação física para esses fenômenos que a gente viu na aula de hoje. Então, pessoal, o comprimento do dia, né, como a gente falou quando a gente estava observando lá, né, a movimentação, a declinação solar ao longo do ano, né, a duração do dia, né, ou o que a gente chama de fotoperíodo, né, ela é normalmente de 12 horas, né, no Equador, na região equatorial, e à medida que você afasta do Equador, né, a diferença de duração entre o dia e a noite, elas são maiores, né? Então vamos considerar o Equador, né? O Equador ele tem um fotoperíodo de 12 horas durante todo o ano, né? Por causa do ângulo de incidência, né? Conforme a gente viu nos slides anteriores, né? À medida que você se afasta do Equador, né? Você está aumentando ou diminuindo a duração do dia, dependendo da época do ano em que a gente está, devido à declinação solar. Tudo bem? Então, se a gente observar aqui, ó, essa linha verde aqui, ó, é uma latitude de 24 graus sul, a linha amarela é uma latitude de 45 graus sul, e essa linha vermelha é uma latitude de 60 graus sul, né? Então, a gente tem aqui o Equador, né, uma região aqui, né, próxima ao trópico, né? E aqui uma região acima do trópico, né? Então você vê que a variação do dia, né, aqui no hemisfério sul, né, ela é maior quanto mais você se afasta do Equador, né? Então se a gente olhar no Equador, a gente tem uma constância no fotoperíodo, e aqui no hemisfério sul a gente tem a máxima duração do dia, né, no solstício de verão, né, que ocorre lá em 22 de dezembro, né? Então é essa posição aqui que a gente vai ter, né, a máxima duração do dia. No Equador a gente vai ter 12 horas, e quanto maior a latitude, né, quanto mais ao sul, né, a latitude, né, quanto
mais você vai em direção ao Polo Sul, maior é essa diferença, né? Então, olha só a duração do dia aqui numa latitude de 60 graus ao sul, ó, ela é de 18 horas aproximadamente, né? Enquanto aqui numa latitude de 45 ela tem em torno de 15 horas e aqui numa latitude de 24 ela tem em torno de 13, 14 horas, né? Tá entre 13 e 14 horas aqui, né? Essa seria a máxima duração do dia. Também a gente pode falar da duração mínima do dia, né? A duração mínima do dia vai ocorrer sempre aqui, né, no solstício de inverno no hemisfério sul, no dia 21, 22 de junho, né? Então, quanto mais em direção ao Polo Sul você for, menor será a duração do dia em relação à noite, né? Então, para uma latitude de 60 graus aqui, né, que é a linha vermelha, ó, você tem um dia de duração de aproximadamente 6 horas, né? Para a latitude de 45 graus, um dia de duração um pouco menor aqui do que 8, 10 horas, né? Em torno de 9 horas aqui, né? E aqui para a linha verde, né, que representa uma latitude de 24 graus, né, você teria um dia de aproximadamente 10 horas, né, no solstício de inverno, né? Isso aqui no hemisfério sul. No hemisfério norte ocorre o oposto, né? Porque o solstício de verão, né, seria aqui e o solstício de inverno seria aqui, né? Como se você invertesse a situação, né? E o fotoperíodo, pessoal, o fotoperíodo ele pode ser determinado, né, por essa relação aqui, né? N é igual a 2 vezes o H é o ângulo horário entre o nascer e o pôr do sol, né, dividido por 15, esse 15 aqui serve para transformar, né, um ângulo horário, né, em uma escala horária, né? Na verdade, um ângulo, né, numa escala horária, tá joia? Então, 2 vezes a relação entre o nascer e o pôr do sol, né? Só que você está trabalhando aqui com ângulos e aí você divide por 15 para ter isso aqui em uma escala diária, né? E o H, né, que é esse ângulo entre o nascer e o pôr do sol, né? Ele é obtido pelo arcosseno, né, de menos tangente da declinação solar, ou seja, isso vai variar de acordo com o dia, vezes a tangente da latitude, né? Então, através disso você consegue calcular o fotoperíodo, né, o comprimento do dia, de acordo com a latitude, né, e o dia do ano, né? Pessoal, também tem um vídeo prático disso em Excel, né? Eu acho que é o mesmo vídeo, também vou deixar na descrição desse vídeo aqui para que vocês tenham acesso. Quem gosta de brincar no Excel, recomendo que faça para você ver como que ocorre o fotoperíodo ao longo do dia, né? E também, quem não tem tanta afinidade assim, vai ser ótimo, porque mostra direitinho como colocar uma fórmula, né? Como você coloca o igual, monta a fórmula e você calcula o fotoperíodo para todos os dias do ano, né, numa latitude, tá bom? Então eu vou deixar também a descrição desse vídeo trabalhando no fotoperíodo, né, na descrição desse vídeo de aula teórica aqui, tudo bem? Então, pessoal, as relações astronômicas, né, nós culminamos aqui com o fotoperíodo, né, e o fotoperíodo obviamente vai ter uma relação direta com o balanço de radiação, né? Obviamente, quando a gente falou da lei de Lambert, a gente desconsiderou ali o efeito da atmosfera, que é tema das nossas próximas aulas, né? Nós vamos trabalhar o efeito da atmosfera na incidência de radiação solar aqui no nosso planeta, né? E depois nós vamos para o balanço de radiação, né? Para a gente fazer essa relação, né? Entre a quantidade de energia que chega aqui para cada dia do ano e também relacionar isso daí com alguns aspectos como nebulosidade, umidade no ar e assim por diante, tá joia? Então espero que vocês tenham gostado da aula, sempre disponível, né, para as perguntas, né? Acho que se tiver algum comentário aqui no vídeo eu vou tentar responder na medida do possível, né? E esse vídeo fica aí disponível para que vocês possam assistir sempre que pintar alguma dúvida, né, para estudar para as provas e assim por diante, tudo bem? Então um grande abraço a todos, né, e uma ótima semana.